Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Joana de Ângeles Encarnados e Desencarnados. Tudo bem, senhor? Agora eu te vi, senhor. Vamos fechando os nossos olhos, agradecendo a Deus e a Jesus por mais essa oportunidade de estarmos aqui nesta casa, revigorando nossos espíritos, revigorando as nossas células materiais, o nosso corpo carnal, agradecendo a Deus por tudo aquilo que recebemos, por tudo aquilo que temos, agradecendo o amparo e assistência da equipe espiritual dessa casa, dos nossos guias espirituais, mentores espirituais ou anjos guardiões. Muito obrigado, meu Deus, meu Jesus, por tudo isso. E vamos vibrando para a nossa companheira Rita, na mensagem do Evangelho da noite de hoje. E que todos aqueles que por algum motivo não puderam estar aqui na noite de hoje, que recebam essa energia revitalizadora do Cristo. Em nome de Deus, em nome de Jesus. Graças a Deus. Bastante lealdade, bastante respeito, né? E espero que todos recebam essa mensagem com o coração aberto, com o coração preparado. E se porventura alguém necessite de alguma resposta, com certeza através do Evangelho terá, porque Deus atua de diversas maneiras na vida da gente, né? Uma palavra, ou uma pessoa, né? Então a gente tem que aprender também a entender os sinais de Deus. E nós estamos aqui nesta casa hoje, cada um com um objetivo, né? Cada um com um intuito, mas que o maior seja, né, o Evangelho de Jesus e a lei de amor que Ele nos trouxe, que Ele veio para nos preparar. O Evangelho de hoje é o argueiro e a trave no olho. Ele é no capítulo 10, está na página 132 do Evangelho. É importante vocês chegarem em casa, quem puder, dar uma lidinha no Evangelho para recapitular, né, o que foi falado aqui. E com certeza encontrar mais mensagens ainda, né, dentro do entendimento de cada um. Por que vedes um arqueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso olho? Ou como dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar um arqueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso? Hipócritas! Tirai primeiramente a trave do vosso olho e então vereis como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Está em São Marcos, capítulo 7, versículos 3 e 5. Aí tem um resumo aqui no Evangelho, orientação para a gente. Um dos defeitos da humanidade é ver o mal de outrem antes de ver o que está em nós. Para se julgar a si mesmo, seria preciso poder se olhar no espelho, transportar-se de alguma sorte para fora de si e se considerar como uma outra pessoa, em se perguntando: quem pensaria eu se visse alguém fazendo o que faço? Incontestavelmente, é o orgulho que leva o homem a se dissimular seus próprios defeitos, tanto ao moral como ao físico.
esse defeito é essencialmente contrário à caridade, porque a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. A caridade orgulhosa é um contrassenso, uma vez que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Como, com efeito, um homem bastante vão para crer na importância de sua personalidade e na supremacia de suas qualidades, pode ter, ao mesmo tempo, bastante abnegação para fazer ressaltar em outro o bem que poderia eclipsar em lugar do mal que eu poderia realçar. Seu orgulho é o pai de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Encontramos-lo no fundo e como móvel a quase todas as ações. Por isso Jesus se dedicou a combatê-lo como principal obstáculo ao progresso. É um dos primeiros mandamentos de Jesus, né, que ele pede para que a gente ame ao próximo, né, como a si mesmo. E ele foi tão objetivo, ele foi tão certeiro, que ele disse: ama o teu próximo como a ti mesmo, né? Então é o que a gente tem que fazer. A gente tem que amar o próximo como a gente se ama, mas a gente tem que se amar como se ama o próximo. Olha, é uma mão dupla, né? Então ele foi muito amoroso nesse ensinamento, foi muito objetivo. E aqui nesse evangelho deixa bem claro que a gente se preocupa com a vida do outro, que a gente projeta no outro todos os nossos defeitos, as nossas falhas. O nosso ego sempre fala mais alto. E muitas vezes a gente machuca o outro com palavra, né? Com atos, com atitudes. E a gente se acha no direito de julgar, a gente quer tirar o cisco do olho do outro e não vê a trave que tem no da gente, né? Que são os nossos defeitos, as nossas imperfeições, né? O nosso ego sempre muito aguçado. Tem uma historinha que eu gosto sempre de contar nesse evangelho. Um casal, eles mudaram para uma casa nova e eu vi toda a cozinha deles, que tinha a mesa de almoço ali, estava no quintal da vizinha. E aí eles levantaram de manhã para tomar café e a esposa dele olhou no vitrô e viu os lençóis amarelados, sujos. Ela falou com o marido: nossa, será que essa mulher não sabe lavar roupa? Né? Olha os lençóis dela como estão sujos. O marido ficou calado, não disse nada. Uma outra manhã, a mesma coisa. Olha os lençóis dessa mulher, precisa alguém ensinar essa mulher a lavar os lençóis, né? Estão sujos, amarelados. Assim por diversas vezes. Aí uma bela manhã, ela levantou, sentou-se à mesa para tomar café, olhou para o marido e falou assim: nossa, alguém ensinou essa mulher a lavar os lençóis, olha como estão branquinhos. Ele falou: não, fui eu que levantei mais cedo e lavei o seu vitrô. Então, é o que normalmente a gente faz, né? A gente olha o outro, né? E acha que a gente está certo, que a gente se acha no direito de julgar e a gente humilha, né? A gente não vê os defeitos da gente, a gente não olha no espelho, não se retrata, né? Não se corrige, né? Chico Xavier, ele dizia que não exija dos outros qualidades que ainda não possuem. Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Olha a perfeição, o amor de Deus, né? E a gente é tão pequeno nessa escola da vida, a gente está derrapando ainda com picuinhas, com mesquinhez, né? Preocupado em prejudicar o outro. Também tem a parábola de Jesus, que eu gosto muito de contar, que é bem pertinente a esse evangelho. Uma mulher foi pega em adultério
e eles estavam prontos para apedrejar, porque naquela época eles matavam com pedradas, né? Aí, inclusive aquele que estava com ela na cama estava com pedra na mão para castigar essa mulher. Aí Jesus perguntou, né, o que estava acontecendo, e ela disse que foi pega em adultério e estavam tentando matá-la. Jesus abaixou e começou a escrever no chão. Cada palavra que ele escrevia, um olhava e percebia que era o seu defeito, ele deixava a pedra ali e saía. Assim todos, cada um recebeu, né, através das palavras no chão, enxergou os seus defeitos e saíram todos. Aí Jesus perguntou para ela: onde estão aqueles que te julgavam? Ela falou assim: não sei, foram todos embora. Ele falou: então vá você também e não peques mais, né? Então ninguém é juiz de ninguém, né? Eu não tenho que me colocar numa posição de juiz. Será que se eu me colocar no lugar daquela pessoa que eu estou criticando, que eu estou julgando, será que eu não seria uma pessoa bem pior? Será que as minhas atitudes não seriam mais agressivas, mais ignorantes, né? Então sempre que eu tentar julgar, olhar o outro, eu tenho que ver a trave no meu olho, né? Eu tenho que enxergar algo de bom na pessoa. Normalmente a gente conhece uma pessoa, não tem aqueles que dizem assim: ai, meu santo não bateu com o dele. Só de olhar na pessoa, nem conviveu com a pessoa, não conhece, mas já existe aquela rejeição, já o julgamento, procura encontrar defeitos na pessoa. E muitas vezes acabam convivendo com a pessoa, daí com o tempo vai mostrar que a pessoa não é nada daquilo que ele julgou, que ele imaginou, né? A pessoa é uma outra pessoa e tem muitas qualidades. E muitas vezes aquela que foi julgada, que foi criticada, é que dá a mão para aquele que julgou, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? E Jesus sempre nos alertou, né, para esse cuidado, para enxergar, né, no outro um irmão, né? Procurar qualidade nas pessoas, procurar conviver, né? Não que é para a gente conviver com bandido, não é nada disso. Mas se eu puder também dar um ensinamento para esse irmão que está na vida desregrada, é mais do que minha missão, é mais do que meu dever, né? É lógico que a gente não vai correr risco, porque hoje em dia está difícil, né? Então a gente não deve querer ser santo, né? Mas é obrigação da gente, né? Dessa mudança, que é o que Jesus pediu, é o que ele veio fazer aqui, né? Tinha uma amiga nossa, ela já desencarnou, mas eu ouvi uma historinha dela que foi uma lição de vida para mim de muitos anos para cá. Normalmente eu lembro muito dessa história, procuro aplicar, procuro viver, e do evangelho que ela fez, nunca mais eu esqueci. Então Jesus é uma parábola, né? Jesus em algumas pessoas para permitir entrar no céu, né? O que ele fez? Quando que todos fizessem uma fila indiana, a cada um ele deu 2 sacolas. Uma sacola eram as qualidades da pessoa e a outra sacola os defeitos. A humanidade, como é muito sábia, muito esperta, o que eles fizeram? Colocaram a sacola da qualidade na frente e a dos defeitos atrás. Então, quem ia na frente, a pessoa que estava atrás enxergava os defeitos e a qualidade dele. E o que vinha atrás enxergava os defeitos da pessoa. E é o que a gente faz, né? A gente guarda a sacolinha da gente de defeitos e anda com a sacolinha de qualidades, né? Então, cada vez que eu conto essa história, eu me lembro com muita saudade da Denise. Eu não sei, aqui acho que ninguém chegou a conhecer ela, né? Araci conheceu a Denise, né? Desde 88. Então, nossa querida amiga, né? Então, sempre foi uma lição de vida para mim essa história. Eu não esqueço e sempre eu procuro, quando eu estou em alguma situação
né, crítica, eu procuro lembrar dessa história e é o que me encoraja a tentar mais uma vez, né, a mudança. Então a gente esquece, né, que o argueiro é um cisco, né, e a trave é um pedaço de pau bem grande, né, e é o que a gente carrega em nosso olho, né. E como que a gente vai se moldando, né? Através da reforma íntima. Muito importante a reforma íntima. Para começar a reforma íntima é muito importante, né, nós termos, nós aqui, né, os espíritas, o estudo do Evangelho. Praticar o Evangelho no lar, né? Estudar o Evangelho, participar das reuniões espíritas. O passe é muito importante, vai moldando, vai lapidando a gente, porque nós somos igual cebola. Quando a gente vai se lapidando, vai mudando, vai saindo, né, aquela casquinha e a gente vai se transformando, né? E conforme a gente vai se transformando, a gente vai dando exemplo para o outro, né? E através desses exemplos, a pessoa também aproveita e vai se mudando, né? Eu tinha a minha mãe e meu pai, eles se diziam católicos, mas não praticantes, né? Aí eu comecei, quando eu comecei na filosofia, na religião espírita, nos estudos espírita, eu comecei a fazer evangelho na casa deles, né? Meu pai, eu achei que ele nunca prestou atenção, porque ele ficava na sala. Minha mãe, devagarzinho, começou a vir na cozinha e sentar à mesa comigo. Aí ela já começou a ler livros. E o primeiro livro que ela, livro mesmo, romance, que ela começou a ler, ela tinha algumas historinhas que eu levava para ela, mas esse era um romance. Ela estava na metade do livro, ela desencarnou. Aí, o que eu ia fazer, né? E eu estava meio desanimada também. Chegou na terça-feira, que era dia do Evangelho. Meu pai perguntou para mim: você não vai fazer aquela reza que você faz? Eu falei: tô sozinha, papai, né? Ele falou assim: não, mas se você fizer, eu sento junto com você. Foi mais um ano de Evangelho, e exatamente um ano que minha mãe desencarnou, ele desencarnou. Então, foi para mim, foi uma graça muito grande, né? Que eu pude passar um pouquinho para eles, né? Dos ensinamentos de Jesus, e eles absorveram antes de desencarnar, né? E eu acredito que foi um desencarne tranquilo, eles não sofreram muito, né? Outra coisa para a nossa reforma íntima, a gente tem que orar e vigiar. Orar muito e vigiar muito a língua, né? Vigiar muito as nossas atitudes, né? A língua é o chicote da alma, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, não ferir o outro com palavras, com arrogância, né? Falar com calma, com tranquilidade, não com gritos. Normalmente a gente vê chefes ou professores, pessoas que têm um carguinho assim um pouco mais elevado, vai conversar com a pessoa, vai nos gritos, né? Então isso ofende, machuca muito. Tem que tomar muito cuidado, tem que ter amor, né? Passar palavras de amor, de conforto para a pessoa, porque você não sabe qual o problema que a pessoa está tendo naquele dia, você não sabe a situação da pessoa na casa, né? Então, e dá um pouco mais de atenção, ouvir a pessoa quando ela está em desespero, né? O maior presente que a gente pode dar para uma pessoa são os nossos ouvidos, o nosso ombro para a pessoa chorar, a nossa mão para a pessoa segurar. Você tem que ter essa paciência, né? É um ato de caridade muito grande. E também nós temos que praticar o auto-perdão. A gente tem que aprender a se perdoar, né? Para poder entender o outro e perdoar o outro. A partir do momento que eu me conheço, que eu me perdoo, né? Eu vou ter o entendimento de perdoar o outro. Isso é uma grande
qualidade na pessoa, né? Então precisamos entender bem e praticar o auto-perdão. O auto-perdão, ser bom, praticar humildade, pensar no próximo e fazer o outro o bem que queria que fosse feito comigo. Eu tenho que fazer para o outro o que eu gostaria que fosse feito para mim, né? Jesus, médico, maior médico, psicólogo, pedagogo, ele foi nosso grande mestre, né? Nosso irmão maior, e com humildade, né? Passou seu legado sem cobrança, apenas com amor, não exigiu nada de ninguém. Ele respeitou nosso livre-arbítrio, né? Ele veio, trouxe os ensinamentos, nos mostrou o caminho, né? Mas falou em parábolas. Por que falou em parábolas? Porque cada situação era uma situação. Se ele ia até o pescador pregar, ele procurava a parábola do pescador, né? Se ele ia na lavadeira, ele usava a parábola da lavadeira, porque era cada grupinho no seu entendimento. Por isso que ele falava em parábolas, né? E muitos ainda não estavam preparados para ouvir, né? Nós temos que tomar muito cuidado com o nosso ego nas situações da vida, tomar cuidado principalmente com o calor das emoções para não ferir o próximo. Não brincar com o sentimento das pessoas, devemos ajudar, né? Nós temos que lembrar de Maria, né? Maria, que grande mulher, ficou ao lado do Cristo, né? Durante toda a sua trajetória, de sacrifício maior, quando ele foi crucificado. Ela acompanhou, né, toda a trajetória de Jesus, ficou com ele até tirá-lo da cruz. Será que nós, mães, teríamos essa força, essa fé dentro de nós? Né? É complicado. Nós temos que honrar, temos que reverenciar muito nossa Mãe Maria Santíssima, que está no espaço, trabalhando ainda por cada um de nós, né? Não parou de trabalhar ainda. Dizem que ela está junto com uma equipe de moças, de suas filhas, e ela passa nos vales, resgatando os espíritos que estão preparados para sair, ou do suicidas, ou abortados, criminosos, os espíritos atrasados que já estão começando a se transformar e serem salvos. Diz que quando ela passa, o seu manto abre e os que estão preparados grudam naquele manto e ela os leva para as colônias ou para os hospitais. Então até hoje ela continua trabalhando, né? Temos também muitos exemplos de irmãos iluminados aqui na Terra, que a gente pode absorver, a gente pode sugar os ensinamentos desses irmãos, buscar através das suas vidas, né, os ensinamentos que a gente precisa. Porque muitas pessoas não conseguem ter o hábito da leitura, né? E buscando as vidas santas desses irmãos, conseguem evoluir, conseguem entender, né? E transformar suas vidas, né? Tem o grande Chico Xavier, Madre Teresa, Irmã Dulce, Joana de Ângeles, nossa mentora, né? Temos tantos, São Francisco, santos das igrejas católicas, né? Temos muitos exemplos para a gente moldar o nosso espírito, fazer a nossa reforma íntima. Emmanuel, mentor espiritual de Chico Xavier, que todos conhecem, né? Ele diz o seguinte: o criminoso tem pouco amor. O único amor verdadeiro que ele possui é pela sua mãe. Nem pelo seu próprio filho ele sente amor verdadeiro, mas a mãe ele ama, né? A mãe é o maior amor que os bandidos têm. Eles não respeitam as mulheres, filhos, irmãs, nada. Mas a mãe ele respeita, a mãe ele ama, a mãe ele idolatra, né? Então, esses irmãos que a gente tem que também estar orientando para desabrochar neles o amor. A gente que trabalha na mesa de desobsessão aqui, a gente vê cada história triste
de espíritos que estão ainda na escuridão, não querem se salvar, não querem mudar, não querem sair do umbral. Mas quando a gente toca, fala para ele do amor da mãe dele, quando a gente lembra da mãezinha, eles se rendem, eles choram, eles acabam aceitando o caminho novo, eles acabam aceitando a ajuda espiritual, né? Então nem tudo está perdido, né? Pelo menos algum amor ele sente, né? E a gente tem que procurar viver juntos, né? Viver em grupo, um ajudando o outro, um estendendo a mão para o outro, né? Um pronto para orientar, para conduzir o outro, né? A gente tem que lembrar, né, que as tempestades são feitas de gotinhas, né? O mar é feito de gotinhas. Então, se a gente trabalhar junto, se a gente, né, aqui é um grupo grande, um ajudando o outro, né, um socorrendo o outro, através de oração, através de ensinamentos, através do Evangelho, através do passe, que é muito importante, né? É muito importante a gente vir assistir o Evangelho todo, depois tomar o passe, tomar a água, né? Chegar em casa, refletir sobre o Evangelho que foi falado, procurar entender. Se houver alguma dúvida, pode trazer no próximo Evangelho, que a gente tenta esclarecer, a gente tenta ajudar, né? Trazer uma garrafinha de água, muito importante, levar água fluidificada para casa. Quando pratica o Evangelho no lar, também coloca água para fluidificar na mesa, depois cada um toma um pouquinho. Isso são os remédios, gente. As equipes espirituais estão sempre prontas para nos ajudar, para nos socorrer, né? Em casa nós temos a equipe, temos nossos anjos guardiões. Aqui nós temos várias equipes médicas, equipes de curso, enfermeiros. São várias e várias equipes que tem aqui na casa. Sou grata a Deus, porque muitas e muitas vezes a gente consegue ver, a gente consegue enxergar no trabalho, né? Então é gratificante a gente ver as equipes que se colocam à disposição, né? Nós que ainda somos tão imperfeitos, tão cheios de falhas, mas somos aceitos no trabalho, né? No trabalho de socorro, no trabalho de desobsessão, nos cursos, e não somos julgados, somos apenas aceitos com amor, acolhidos com amor, né? Vocês devem sentir aqui nessa casa essa energia positiva, essa energia de paz e de amor aqui, nessa casa simples, né? Nessa casa humilde, mas a energia de amor aqui é muito grande, né? Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar, um pouquinho desse Evangelho. Mas esse Evangelho dá para a gente tirar assim, muitos ensinamentos, muitos, né? Para a nossa transformação, para a nossa mudança. Lembrar sempre o primeiro ensinamento de Jesus, amor. O amor que ele veio, né? Todos os exemplos, todos os ensinamentos que ele nos trouxe, né? Então vamos fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos a Deus, mais uma vez, agradecendo a todas as equipes espirituais que se encontram nesta casa, que cada um receba do seu anjo de guarda toda ajuda energética que necessita neste momento, aquele que vem em busca de orientação, que receba a sua resposta, aquele que se encontra enfermo, que tenha a graça da cura, aumentando a fé em seus corações, aumentando o propósito de renovação, de reforma íntima, aumentando em seu coração o amor, a disponibilidade de estender a mão para o outro, sem julgar, sem criticar. E assim, elevamos o nosso pensamento à nossa irmã Joana de Ângeles, pedindo a ela e suas equipes que visitem nossas casas para nos ajudar, nos orientar, fluidificar nossas casas com muita paz, com muita luz, com muito amor. Graças a Deus. Graças a Deus.